Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver, começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte. Eu sou Rodrigo Capello, do Sport Insider, e estou gravando direto dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje nós vamos conversar com Frederico Pena, CEO da Roc Nation. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado por me receber, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Sopraram aqui antes da gente começar a gravar que, além de tudo, você é amigo pessoal do Jay-Z. Menos do que eu gostaria. Entendi. Conhecido? Jura? Eu tava fazendo piada. Mas assim, até para explicar para quem tá ouvindo a gente Roc Nation, a gente vai falar muito sobre agenciamento de atletas, mas a Roc Nation tem a virtude de também trabalhar com o mundo do entretenimento, e o Jay-Z é um dos sócios da Roc Nation. Isso. É mais que um sócio, né? Ele é o grande, digamos assim, o ativo estratégico mais importante da agência, né? Ele é quem faz a ponte entre entretenimento, negócios, cultura, e é um cara bem ativo, né? Ele é sócio fundador da agência, não tem um cargo executivo, mas ele é muito inteligente, está bem conectado, principalmente nos principais negócios que estão acontecendo. Então, assim, ele é um cara com quem a gente tem o prazer aí de ter contato algumas vezes ao longo do ano. Então, E como é que é o contato? O que ele faz? Ele indica direções a se seguir? Ele revisa balanço financeiro? Não sei. Qual que é a situação? Bem, enfim, aí... Porque, na verdade, eu sou sócio na Operação Brasileira, né? Então, a Operação Brasileira, a Roc Nation é dona majoritária. O dia a dia dele, lá em termos de controle financeiro, eu não sei como funciona, mas, assim, obviamente, ele é o cara que dita as tendências, determina, digamos assim, uma linha conceitual de qual é a proposta da agência, né? De qual é o propósito, e ele participa de maneira aleatória de reuniões e de, às vezes, videochamada. Tá. Tem lá, às vezes, aparece um iPad com um número X e a tela está apagada. É o Jay-Z. E, de repente, no fim, ele dá um oi para todo mundo. Só para vocês saberem, eu estava aqui ouvindo. Estava aqui ouvindo tudo que estava acontecendo. Então... É um bom jeito de gerir a empresa, né? Quando eu perguntei, já imaginava algo nessa linha, porque eu imagino que a rotina dele seja enlouquecedora, né? Porque ele é um artista que tem que ter o seu lado criativo funcionando, ele tem as suas produções próprias, ele tem todos os feats que se fazem, as músicas, etc. Participar ainda, e não deve ser o único negócio que ele tem. Por isso eu perguntei. Perguntar de balanço financeiro era mais uma... Obviamente ele deve em algum momento parar para dar uma olhadinha nas finanças, mas não... Ele deve saber qual é o valuation. Exato. Das empresas. Sabe muito bem desse patrimônio. mundo. Vamos então começar pelo entretenimento, que eu acho que é uma boa fusão e uma boa entrada para a gente diferenciar essa entrevista de outras entrevistas que eu faria com agentes de atletas. Qual a diferença de ter um X número de jogadores de futebol, de atletas sob agenciamento, e estar debaixo de um guarda-chuva de uma agência que trabalha com entretenimento? Na verdade, a gente trabalha com o conceito de um ecossistema integrado, né? Então, e só dá para fazer isso se você tiver um líder, um sócio, uma figura como o Jay-Z, pelo que ele representa em termos de cultura, né? Principalmente nos Estados Unidos, e isso refletindo para o resto do mundo. Então, qual é o conceito? Qualquer coisa que aconteça com alguém representado pela agência, seja a Rihanna, ou o Vinícius Júnior, ou um jogador de futebol americano, ou de basquete, isso tudo, essa aura de excelência, ela acaba somando para a empresa toda, né? Então, qualquer coisa que aconteça de importante se associa à marca da agência, né? E, por consequência, se associa a todos os outros clientes. Então, você tem um ganho sinérgico de imagem por associação. E isso é muito importante. E aí você me pergunta, por que outras agências não conseguem isso? Porque muitas vezes outras agências são só um nome, né? Você não tem uma figura com a importância, né? com a simbologia que ele tem
para o que foi naquele momento da música, do rap, do hip hop, né, da cultura negra americana. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. O Juan Pérez, que é o chefe da Roc Nation Sports, que é a divisão que toca toda a parte esportiva, ele diz: nós temos uma vantagem em relação aos nossos competidores. A gente está na casa, nos carros, a gente está no dia a dia de todos os atletas, sejam eles clientes nossos ou não. Quando eles estão no carro, ou que eles estão com fone de ouvido e estão escutando a música, essa música, ela foi um dos grandes líderes, né, desse movimento que começou ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, foi e é o Jay-Z. Então a gente faz parte da vida deles. Uhum. Eles querem estar associados a nós, né? Nós temos isso como vantagem. Então, assim, e realmente existe um ganho de imagem e um ganho de credibilidade. O nosso business é um business que a reputação é a coisa mais importante. Você ter essa associação e essa excelência gera um ganho para todo mundo e acaba indo para o cliente, que é o maior interessado, né? Então, no nosso caso, que a gente está ali para atender um atleta, né, que vai desde o atleta da categoria de base, que ainda nem sabe se vai conseguir virar jogador profissional, até um atleta que já é renomado, que já está na seleção brasileira e que pode se juntar à empresa mais tarde na carreira dele, ele vai ter esse ganho e aquilo no final vai significar mais patrimônio, mais dinheiro, mais oportunidades. Uhum. Né? Então... Uma das coisas que eu vou te perguntar é justamente quais são os serviços que vocês prestam, mas um deles, talvez o mais importante, você me corrige daqui a pouco, é captar patrocínio pessoal para o atleta. No caso dessa proximidade, existe no dia a dia a possibilidade de, olha, vou montar aqui um pacote para um patrocinador que tenha publis do Vinícius Júnior e que tenha publis da Rihanna, e dá para montar um pacote que envolva diferentes figuras desses diferentes mundos, ou isso na prática não acontece? Não funciona. Não existe um empacotamento do produto, porque não é commodity, né? Na verdade é o seguinte, o nosso maior serviço, a nossa maior responsabilidade no lado do futebol, que é a atividade principal da Roc Nation Sports Brasil, é a gestão de carreira e a negociação dos contratos de trabalho dos jogadores. Tá. Né? Então é a negociação do contrato de trabalho, da estratégia de carreira e da transferência desses jogadores que são nossos clientes. Esse é o número 1. Até porque o comercial só vai se aplicar a uma minoria dos nossos clientes, que são só aqueles que efetivamente chegam no topo. Porque o mercado comercial de patrocínio ele funciona de maneira desproporcional. Né? Então, vamos supor, se um jogador é 50% melhor que o outro, ele não vai ter só 50% mais de receita publicitária, ele vai ter muito mais. Né? Quer dizer, o salário dele vai ser mais do que 50% mais do que o outro, mas na parte publicitária é ainda mais desproporcional do que na parte, né, salarial da relação entre atleta e clube. Então, assim, a parte comercial é uma parte que é para poucos, mas qual é uma grande vantagem nossa? É que os atletas que têm outros agentes que não fazem parte desse mundo, o serviço que eles podem receber tem um teto. Porque o cara não vai conseguir se tornar um ícone cultural se ele não tem quem o assessore para fazer isso. Então, acho que esse é um diferencial para o cara que imagina assim, não, pô, peraí, eu sou um grande, eu posso ser um jogador para fazer história. Puta, eu sou empresário, né? Pode ser inteligente, pode ser bem conectado, pode saber fazer conta e vai te conseguir um bom contrato, mas vai chegar uma hora que para ele fazer você ser um ícone cultural global, ele não vai conseguir porque não faz parte do mundo dele. Nós temos isso dentro de casa e temos uma pessoa que é o cara que significa né, o sucesso, que é um dos maiores expoentes, tanto é que eu acho que foi o primeiro artista a figurar na lista de bilionários da Forbes, e eu acho que hoje
é o que tem maior patrimônio, né? Então é o mais bem sucedido em conseguir fazer isso. Ou seja, essa base em comum, ela é útil na hora de preparar a pessoa, o atleta, o cantor, etc. Mas na hora de vender um patrocínio, aí esse pacote conjunto não se faz. Não se faz. Resumindo, Não. Essa Isso resposta. não existe esse pacote, até porque o pacote pode ajudar, né? Talvez o cliente menos importante, mas prejudicaria o mais importante, que não estaria captando todo o valor que lhe é de direito. Legal. E isso que você falou agora sobre o jogador ser 50% melhor, mas não receber 50% a mais no patrocínio, receber muito mais, me lembra uma aula que a gente teve juntos. Eu sei que você estava lá, talvez você não soubesse que eu estava lá, mas foi com a Anitta Elbersi, em novembro, dezembro do ano passado. Isso. E um dos conceitos que ela falou na aula foi sobre o winner takes it all, alguma coisa do tipo, o vencedor leva tudo. Tem tudo a ver com o que você está falando agora. Eu queria que a gente aprofundasse essa ideia e contasse para as pessoas o que a gente aprendeu naquela aula. Eu aprendi, você já devia conhecer esse conceito há mais tempo. Eu fiz o curso com ela em 2018. Ah, então já estava preparado. Eu fiz o curso lá em Harvard. E, na verdade, eu faço o curso em 2018, que é o ano que o Vinícius Júnior chega no Real Madrid, porque eu, que conheço o Vinícius desde que ele tinha 13 para 14 anos, sabia que ele era um jogador que tinha o potencial para chegar lá. Então, ali já era, de uma certa maneira, eu já me preparando para uma realidade que não é a realidade normal dos jogadores de futebol e dos clientes que até então eu tinha me relacionado. E é engraçado porque no curso eu leio o primeiro case sobre a Roc Nation, né? Então, e acabou que anos depois, né, houve começou a negociação, o relacionamento, e a gente acabou se tornando sócio da Roc Nation. E a Anitta Elbersi é uma professora incrível de Harvard. Ela dá aulas caríssimas para todo tipo de atleta, esportista, mas gente do entretenimento, gente do mercado financeiro, etc. E esse conceito especificamente, a gente encontra ele em vários exemplos possíveis. Então, por exemplo, no Spotify, você encontra músicas, você imagina que pela quantidade de músicas que estão lá presentes, as pessoas vão ouvir e vão se diluir de uma maneira mais ou menos equilibrada. Mas quando ela mostra os dados de fato de como é o consumo de músicas, é só o topo da pirâmide, mas assim, é bem o topo, eu não sei dizer o percentual, mas sei lá, 0,5% das músicas disponíveis que acumulam 80% da audiência. Eu estou aqui supondo os valores, eu não lembro dos percentuais de cabeça. Mas o conceito é esse. E ele vale para uma música do Spotify, ele vale também para uma captação de patrocínio. Porque o Vinícius Júnior, com o tamanho que ele ganhou no mercado, ele acaba conseguindo quantos patrocínios ele tem hoje. E quando você compara com outros jogadores, você vai encontrar jogadores que podem ser metade do que ele joga, 3/4 do que ele joga, mas que não conseguem patrocínio nenhum. É isso que você estava dizendo. É exatamente isso, e isso se aplica cada vez mais no mundo do entretenimento, né? Porque não é só... E a gente vê muito essa realidade, por exemplo, no futebol brasileiro, né? Que é a mesma coisa. Não adianta você... Se você tem um caso do Flamengo agora recente, né, que é o patrocínio do Flamengo. Se você tiver 30% da torcida do Flamengo, você não vai ter necessariamente 30% do valor do patrocínio. Você vai ter muito menos, né? Então, isso se aplica a clubes, a ligas, a atletas, a torneios, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento que ele é engraçado, porque ao mesmo tempo que a internet, né, a globalização, a conectividade traz uma democratização da informação, a informação, as atenções estão cada vez mais concentradas para aqueles poucos ganhadores, né, no sentido americano, que é o winner, é o de maior relevância, né, é o principal. E hoje você vê muito isso, desde se você entrar na Amazon para comprar um produto, você tem lá o ranking dos mais vendidos, né? Então lá, eu quero comprar um presente para o meu sobrinho. Você fala, por que time torce seu sobrinho? Ele torce para São Paulo. Então deixa eu entrar aqui na Amazon para ver o que tem do São Paulo. Você coloca lá um filtro e você pode colocar na ordem, né? Ordem de mais vendidos. Ou seja, quais são os itens que são mais populares? Vou comprar esse também, que se é o mais popular, é o que todo mundo gosta, tem mais chance dele gostar.
Ou seja, vou satisfazer. Então, isso também tem um pouco que é a falta de tempo das pessoas, né? Você querer simplificar a sua vida, acaba que todo mundo está indo E acaba consumindo, assim, por mais que a oferta seja muito maior e ela até esteja na prateleira, isso não significa que vai haver uma diluição dessa demanda. E aí, quando a gente leva isso para o mundo do patrocínio pessoal de atleta, isso é um desincentivo, eu estava tentando achar uma palavra melhor aqui, mas isso desestimula ou desanima, por exemplo, você tem um corredor de rua ou você tem um jogador de futebol que é talentosíssimo e ele encontra um agente e o agente fala para ele, olha, uma das coisas que a gente vai fazer para você é ter um perfil nas redes sociais. Você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Facebook, sei lá quem que você quer encontrar no Facebook, tem que estar no TikTok para encontrar gente muito jovem, a instrução vai por esse caminho. Eu tenho certeza que tem muita gente fazendo isso hoje. Agora, quando a gente contrapõe isso com essa lógica, a taxa de sucesso vai ser baixíssima, né? Como é que o agente se comporta nesse sentido, assim? Para o atleta é desanimador e para o agente, como é que ele lida com isso? São meio que duas perguntas em uma aqui. É que, enfim, você tem um lado, né, prático que eu não sei como funciona para outros esportes, porque a gente não trabalha com outros esportes. Vamos ficar no futebol, então, né? para Mas assim, simplificar. dentro do futebol, o que na verdade acontece é que acaba sendo uma coisa natural, né? Quer dizer, não existe o conceito de se eu fizer isso, né, necessariamente vai acontecer. Você tem que fazer o que for natural e o que interessar aquele atleta. Então a gente tem assim, vários casos até de clientes da própria agência que alguns estão dispostos a fazer algumas coisas, outros não estão dispostos por uma questão de gosto pessoal. Uma coisa, por exemplo, dar entrevista. Tem atleta que não gosta de dar entrevista. A gente teve um caso recente de um cliente que, pela patrocinadora de material esportivo, veio a possibilidade de ser capa de uma revista, de fazer uma matéria grande, que teria vídeo no site, seria a capa da revista, ia fazer várias perguntas e tal. E o cara não quer fazer. Para nós é um desespero, que ele tem que fazer. Né? Você fala, pô, isso aqui é uma oportunidade única para te posicionar. E não é um posicionamento só comercial, é um posicionamento dele até como atleta. Porque hoje em dia as decisões estão ficando cada vez mais integradas. Pode ter certeza que qualquer clube que está olhando a contratação de um jogador vai olhar as redes sociais daquele jogador tanto para fazer uma due diligence comportamental, né, de quem é aquele atleta, porque os valores são muito altos, né, Rodrigo? Hoje, de contratação, as taxas de transferências, os salários, as comissões, o volume de dinheiro no futebol está aumentando cada vez mais. Então, assim, vai haver uma due diligence da parte comercial. A gente já viu alguns casos aqui no Brasil de atletas que terem feito um comentário lá atrás contra um determinado clube e acabaram tendo uma contratação cancelada. E também pelo fato do atleta ser um atleta mais midiático e mais importante ou não. É inegável que um atleta que tenha mais seguidores, num desempate, ele é mais importante que o atleta que tenha menos seguidores. Porque hoje é um business. Óbvio que é competitivo e você está buscando performance, mas assim, a gente pode ser romântico, mas chega um determinado momento, a gente tem que ser realista e entender para onde as coisas estão caminhando. Então, assim, mas eu acho que no lado do futebol, ninguém começa a carreira, quer dizer, ninguém não, tem alguns casos, e tem alguns casos, inclusive, que são bem-sucedidos, que estão me vindo à cabeça, mas assim, eu acho que quanto antes você começar, melhor, para, caso aconteça, daquele atleta se tornar realmente um atleta muito diferenciado, ele ter esse ganho. Tá. Quanto antes começar uma atuação pública, de redes sociais, pública, de posicionamento social. E profissional. Tá. E profissional. E que seja, e que siga realmente a cartilha que hoje é a cartilha dos influenciadores. Sejam eles youtubers ou influenciadores de Instagram, TikTok. Eu conheço menos TikTok, porque eu não sou da geração. Eu também, mas TikTok, a gente cita, né? Eu pergunto para os meus filhos. Que são mais do TikTok, mas, quer dizer, é uma coisa importante. Agora, efetivamente, aquilo vai dar uma vantagem para ele, vai dar uma vantagem pequena, em 99% das vezes. E aí vai ter 1%
ou 0,5%, enfim, que vai largar na frente. É porque a gente pode gostar ou não disso, mas o fato é que esse jogador, ao estar na rede social, se posicionar, ao ter um X número de, no mínimo, simpatizantes, para não dizer fãs, no mínimo ele vai ter uma aceitação melhor da torcida na hora que ele for contratado. Sem dúvida. Exatamente isso. É isso, né? É isso. E o dirigente, É na hora isso. que ele vai anunciar esse jogador, ele vai pesar isso também. Ele primeiro vai pesar o que o técnico está dizendo, o que o diretor de futebol negociou, se é caro, se é barato, se cabeceia bem, se defende. Mas no critério de desempate pode ser que isso resolva. Né? Principalmente se for um dirigente estatutário. Né? Você acha? Se for um dirigente profissional, talvez ele tenha menos essa preocupação. O estatutário está sempre procurando um escudo, né? É verdade. Ele está sempre procurando uma defesa. Mas sim. Eu tendo a crer que os donos de SAF hoje em dia depende muito do perfil. Mas se for um dono de SAF mais egocêntrico, que queira também ter a imagem dele benquista pelo público, ele vai acabar tomando essa decisão, também considerando isso. Também, lógico. Mas você tem razão. Até porque o maior ativo do clube é a sua torcida. Exato, Né? exato. Então ele tem que cuidar dessa torcida. E essa é uma das maneiras. A reputação dele está em jogo. Quem ele contrata vai trazer a reputação, as associações estão acontecendo. Bom, a gente estava falando de preparação do atleta. E até você já colocou isso numa ordem de prioridade maior do que a venda de um patrocínio pessoal, na sua primeira resposta ali, né? Assim, por que é bom estar na Rock Nation e ter a parte de entretenimento? Porque você pode aprender coisas que um agente comum não te provê. Como é que é essa preparação? Então, eu não sei se você quer fazer isso com um exemplo prático ou genérico, mas assim, a Rock Nation tem o Vinícius Júnior, tem o Hendrick. Como é que foram esses atletas? Como é que eles chegaram? Quais foram os primeiros passos? É media training? É conversar com a família? Como é que faz esse trabalho? Na verdade, o primeiro passo é a identificação do talento. Né? Então, assim, você tem que ver primeiro quem é o garoto que vai ter efetivamente a capacidade técnica, né, de chegar. E a partir daí você começa uma construção. Não existe uma fórmula idêntica, né? Não tem uma cartilha, não é um manual que você chega e olha, tem que fazer isso, check, 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 check. Mas, assim, na hora que você pega os maiores exemplos de sucesso, são jogadores em que geralmente esse talento é identificado cedo, e o primeiro trabalho é um trabalho de suporte para o atleta e para a sua família, que é um suporte de desenvolvimento, muitas vezes físico. Por quê? Porque os atletas, né, geralmente eles vêm de um background socioeconômico, né, eles são atletas geralmente pobres, de origem pobre, precisam de suporte, seja para se transportar de uma maneira mais eficiente, né, ganhar tempo, se alimentar bem, fazer treinamentos que sejam complementares, mental health, né? Quer dizer, saúde mental, a saúde mental, a preparação mental dos atletas. O media training está dentro, mas é para um pouquinho mais tarde, né? E aí você também vai depender de qual é o tamanho do talento, não só que a gente identifica, mas que o mercado do futebol como um todo está identificando nele, né? E isso eu digo o próprio clube onde ele está, os clubes rivais, porque já pode começar a ver, né, uma guerra por uma contratação, cobrir uma proposta, trazer, pagar multa rescisória, etc. A torcida, né, os influenciadores hoje, tem muitos hoje já em futebol de base. Então, assim, acaba sendo uma bola de neve, né? Quanto mais talento tiver o jogador, mais reconhecimento, mais performance, aquela coisa vai aumentando. E assim, para nós o exemplo prático, que foi um exemplo de extremo sucesso, foi o exemplo do Hendrick, né? que é mais recente. E eu brinco muito porque eu digo que o Hendrick se beneficiou muito da história do Vinícius Júnior. E não porque os dois têm relação conosco, né? Pelo timing mesmo do futebol. O Vinícius representou ali ele mudou a maneira que os próprios clubes veem os seus talentos de categoria de base, né? Em que sentido? Valor. De valor. Foi a primeira vez que um atleta, uma venda muito alta pro Real Madrid. Foi vendido pelo valor recorde de transferência
Estamos falando recorde de transferência clube a clube, né? Não do pacote total, porque o do Claro. Neymar a gente sabe que foi maior, mas tinha outras coisas envolvidas. Foi a maior venda de um jogador de futebol e de um jogador que nunca tinha estreado pelo time profissional. Isso nunca tinha acontecido antes e não se imaginava que isso poderia acontecer. Tanto é que até o Vinícius Júnior, qual era o benchmark? O benchmark era o Neymar. Quer dizer, não, vou subir o jogador, ele vai virar titular do meu time, ele vai virar ídolo da torcida, ele vai chegar na seleção brasileira e aí eu vou conseguir vender ele por muitíssimo dinheiro. Então, a maneira como as pessoas viam a administração, as pessoas, os clubes, né? E aí a torcida e a imprensa via a administração dessa carreira, o benchmark era esse. Tanto é que o Vinícius Júnior passa por um momento de muita desconfiança. Por quê? Porque nunca tinha tido um exemplo como dele que tinha dado certo. E aí geravam, né, todas as piadas, que hoje a gente tem os memes, né? Que não vai jogar, imagina. Teve o caso do próprio Seedorf, né? Foi um atleta, não vai jogar, vai chegar lá, não vai jogar, vai ser emprestado, né? E o Seedorf, que é um excelente jogador, e aqui não é nenhum julgamento a ele, as pessoas erram no comentário, e só vai errar quem também tá lá, né? Erra quem faz. Erra quem faz. E é super difícil de avaliar o talento de alguém à distância, né? É engraçado porque ele faz o comentário e ele cita o Valverde no comentário dele. Que ele fala, eu estava no La Coruña, porque ele foi treinador do La Coruña. Lá, por exemplo, tinha um jogador do Real Madrid que foi emprestado e não jogou no Real Madrid. E, na verdade, o Valverde depois... Porque o Valverde com ele não joga muito, né? Hoje o Valverde é um dos principais, se não o principal meio-campista do mundo também. Então ele mesmo naquele comentário, quando ele está falando do Vinícius, ele usa um outro exemplo e ele errou 2 vezes. Errou na mosca. Né? Ele errou com o Vinícius e errou com o Valverde. Convicção. Eu vou trazer um dia o Seedorf aqui pra gente conversar, até porque ele fala muito bem português. É bom ter esses casos em mente para poder... Não, para eu perguntar, porque isso é super interessante, abrindo esse parênteses. Fazer essa avaliação de talento, eu imagino que se para o agente já é difícil e o agente tem um nível de detalhe, de acesso a dados e tal maior, para quem está fazendo um comentário, e a gente tende sempre, e é legal que você falou de tendências, a gente tende a enxergar o mundo de acordo com as tendências daquele momento. O Neymar, ele tem uma proposta do Chelsea para comprar ele do Santos, e o Santos consegue recusar, enfim, tudo isso acontece lá por 2010, 2011, só que naquele momento o Neymar já tinha estreado pelo Santos, ele já era um jogador profissional, ele já tinha sido lançado. Então, o que se imaginava era isso, essa era a tendência, esse era o padrão. O que você está dizendo o Vinícius Júnior, ele é o primeiro cara... Mudou o padrão. Exatamente. Isso, o Vinícius mudou o padrão, porque ele é o primeiro cara a ser comprado pelo Real Madrid quando ele ainda era menor, ou seja, ele não podia sequer se transferir. Então, primeiro ele é comprado, primeiro o Real Madrid começa a pagar para depois completar os 18 anos e aí ele sair do Flamengo, assim, com pouquíssimas partidas disputadas. E depois dele, isso vira tendência. Então, eu só estou aliviando a barra do Seedorf, porque se a gente olha hoje e avalia, a gente tem todas as informações, a gente já viu a tendência acontecer, ela se repetir várias vezes, mas talvez no momento em que ele comentou já era diferente. É para te receber bem aqui, Seedorf, um dia. Pelo Vinícius ele está desculpado, pelo Valverde... Pelo Valverde nem tanto. Será desculpado. Não, mas é isso, né? Exatamente essa avaliação então, de tendências é complicada. A partir do momento da venda do Vinícius Júnior, houve uma mudança de como os clubes viam os jogadores de categoria de base. Quer dizer, os caras já começaram a enxergar o seguinte, olha, eu posso ter aqui um Vinícius Júnior e não estou sabendo. Né? Tanto é que no ano seguinte o Real Madrid volta a contratar um jogador que é o Rodrigo, né? E me contaram que foi uma negociação super rápida, porque o Santos falou assim, eu não vendo por menos do que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, e o Real Madrid falou, mas eu não pago mais do que eu paguei pelo Vinícius Júnior. Então tudo bem, 45 milhões de euros, e repetiu o seu negócio um ano depois. E aí depois, enfim, teve o Reinier para o próprio Real Madrid, e aí começaram vários outros clubes a repetir a fórmula com jogadores brasileiros e com jogadores de outras nacionalidades, sejam sul-americanos ou europeus, mas aquilo foi já uma mudança do futebol. E aí teve um ganho, que era onde eu queria chegar, que era o ganho do Endrick, que não é nem em relação a isso, do Vinícius ter sido vendido cedo. É que quando o Vinícius foi vendido, havia muita desconfiança se ia dar certo ou não. E a maioria das pessoas já achava que ia dar errado. O que aconteceu no caso do Endrick é que, como o Vinícius deu certo, e o Rodrigo também deu certo, as pessoas já começaram a imaginar o seguinte, o Endrick vai dar certo, porque os outros deram certo.
Então, esse aqui também vai dar certo, né? E aí hoje você pensa, e o Estevão vai dar certo, porque o Estevão é o que vem na Se esses garotos jogam muita sequência, bola né? aqui e eles chegam lá. Porque o argumento para eles não darem certo antes era: olha, eles vão encontrar um mercado que é diferente, um país diferente, uma cultura diferente, um esquema tático diferente, adversários que marcam e que fazem, né, movimentos que eles não estão acostumados quando eles enfrentam os times brasileiros. Então, havia motivos para essa desconfiança. Ok, alguns exageraram na maneira como levaram a público. Mas é porque era uma mudança de geração de jogadores, né, Rodrigo? É. Pega a própria seleção brasileira. Olha, quem são os jogadores que estão na seleção brasileira e qual foi a trajetória deles, ela é muito diferente da trajetória dos jogadores da seleção brasileira de 10 anos atrás. Né? Pega um atleta feito o Rafinha, por exemplo. Pô, o Rafinha sai do Avaí para jogar, levado pelo Deco, que era empresário e hoje é diretor do Barcelona, para jogar no Vitória de Guimarães B, na terceira divisão de Portugal. Porque o Vitória de Guimarães B não jogava a segunda, né? Tem alguns times B em Portugal que jogam a segunda divisão, o Vitória de Guimarães jogava a terceira. Então ele vai do Avaí, que é um clube pequeno, após jogar uma Copa São Paulo de Juniores, vai para a terceira divisão de Portugal, para depois ir para o time principal do Vitória de Guimarães, ir para o Sporting, ir para a França, ir para a Inglaterra, para chegar no Barcelona. Então, assim, e tem, né, N exemplos. O Alexandre, o zagueiro, que é um atleta que a gente representa, tem o exemplo histórico do Marquinhos, zagueiro ex-Corinthians, né? Você está falando, pô, se é difícil para os empresários avaliar, pô, e para o Tite, que na época era o treinador do Corinthians, diz a lenda, né? Que falou, não, esse jogador pode vender porque eu não vou utilizá-lo. Uhum. E passado alguns anos, ele era zagueiro do Tite na seleção brasileira, né? Que ele, como treinador, ou seja, um profissional de campo, o cara que está ali, o cara foi atleta, é treinador, só faz isso. Então a identificação do talento realmente é difícil. Né? E usando dados também. Que, hoje as pessoas reclamam dados do Tite físicos, por causa dados de performance. eliminações em Copa do Mundo, mas assim, o Tite é um treinador sintonizado com o mundo moderno, não é o cara da prancheta e do chute, né? Não, é de vanguarda. Ele é de vanguarda, então realmente é muito complicado. Mas eu acho que hoje, então, essa nova geração de jogadores está vindo com um benchmark diferente. Né? E aí o sucesso do Endrick, ele também vem na parte comercial de maneira muito mais precoce do que no caso do Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Vinícius Júnior tinha muita desconfiança. Já o sucesso do Vinícius Júnior fez com que abriu terreno para que o Endrick já fosse o contrário. Na verdade, gerou uma expectativa maior, porque agora assim não, pô. Quando o Real Madrid vem aqui, né, seja o Real Madrid ou seja o Chelsea vem aqui e paga uma fortuna por esses jogadores, é porque os caras realmente são fera, não tem erro. Ele vai ser o Pelé. Né? Então, assim, e aí a gente já tem um trabalho comercial que já começou a se aplicar com esses atletas. O Endrick sai daqui ano passado, antes da Copa América, ele já tinha feito 8 campanhas publicitárias. E aí é onde entra também, porque aí nessa época, né, nós já éramos Rock Nation Sports Brasil, na época do Vinícius Júnior não éramos, né? Quando o Vinícius Júnior começou a jornada dele, ainda era TFM. E aí eu acho que essa é a vantagem que a Rock Nation trouxe para o Endrick, porque o Estevão não fez 8 campanhas publicitárias. Né? Então, aliás, pelo contrário, a campanha publicitária que o Estevão fez é de um patrocinador que entrou no futebol pelo Endrick um ano antes, que é a Ipera, que é dona da Neosaldina, que é patrocinadora do Endrick. Que tem um mote interessante, que é o de você está causando dor de cabeça. E aí entrou no Estevão com outra marca, que é Benegripe. Mas enfim, eles entraram no futebol porque eles identificaram no Endrick como um potencial ídolo de uma próxima geração. E uma comunicação que tinha muito a ver com o Instagram, com o TikTok, né? Pegar o público, né? Geração Z, essa coisa toda. O Endrick acaba sendo a figura que sintetiza quase tudo que a gente falou até agora sobre essa preparação, né? Porque ele tinha o talento, ele tinha toda a parte esportiva de altíssimo rendimento. Aí ele é vendido para fora, ele chama muita atenção, tem seleção brasileira, aí banco, mas quando entra, mete gol. E eu só tenho uma dúvida. O Endrick, eu lembro de ter entrevistado o Fábio Wolff como empresário dele. Como é que funciona o trabalho entre Rock Nation e Fábio Wolff? Na época, quando a gente começou o trabalho com
no iniciozinho ainda na categoria de base, ainda era TFM e a gente fez um acordo com a Wolf Sports para ela fazer a parte comercial do Hendrick. Legal. Mas a gente já vinha dentro a própria... E foi engraçado com o Fábio, porque na verdade lá atrás, em 2017, com o Vinícius, eu tinha ido até ele para vender a ideia de que, pô, eu tenho um atleta aqui, eu acho que dá para fazer uma coisa. E ele, na época, enfim, ele fala que estava com outros projetos e tal, mas ele não me deu bola, né? E aí ele brinca que quando eu vim de novo com o Hendrick, ele falou, pô, peraí, que é parte do que eu tô falando, né? Deixei passar a primeira. Pô, eu deixei passar o Vini, não vou deixar passar o Hendrick. Então, todo o início da parte comercial do Hendrick é tocada pelo Fábio Wolff, mas já com essa ideia, com esse objetivo, né? Com os ensinamentos da Anita Elbersen, É verdade. né, de que, pô, vamos fazer isso aqui. Tanto é que o primeiro patrocinador do Hendrick, fora a empresa de material esportivo, que já trocou, inclusive, mas ele tinha um material esportivo. Material esportivo todo atleta tem, desde muito cedo. Foi a Odonto Company, e era um contrato que começou desse tamanhinho, mas tinha uma série de triggers no contrato que o Hendrick bateu todos, né? E chegou num ponto da empresa ter que chamar para uma reunião e falar assim, olha, a gente não estava prevendo tantos gatilhos tanto, a gente precisa aqui. fazer um acerto aqui para parar com isso, né? Tá. Então, assim, mas eu acho que essa preparação, e hoje você já vê alguns atletas aí já se preparando com um Instagram profissional, com hype, com divulgação pelos próprios clubes, nos canais hoje digitais dos clubes, né? Seja o YouTube, o Instagram, a assinatura do contrato de formação. Nem contrato profissional e os caras já estão anunciando com pompa contrato de formação com atletas de 12, 13, 14 anos. Quer dizer, todo mundo já imaginando, né, que tem ali se esse cara aqui virar uma joia, eu vou potencializar isso ao máximo. Então, isso tudo é um trabalho de tendência, e eu acho que essa tendência começou lá atrás com o Vinícius. Eu acho que um dia a gente vai discutir essa pauta pelo viés cultural, mas mais do que cultural, de impacto no adolescente, no jovem, porque a gente já sabe que o jogador que vai para o alto rendimento, que funciona no futebol, que encontra emprego, que passa a ganhar salários muito mais altos, ele já se descola da sociedade no sentido de que geralmente ele tem uma origem pobre, de pouca instrução formal, ele começa a ganhar muito dinheiro, ele começa a ter uma série de parasitas que se aproximam, então ele já tem uma vida complicada nesse sentido. O que a gente está dizendo agora é que acrescenta-se aqui mais um fator, que é o fator da exposição pública, que não é uma exposição pública só reativa, do tipo a imprensa vai olhar para você quando você for muito bem, mas ela é proativa, ela queira se mostrar, porque isso vai ser um diferencial na sua carreira e pode inclusive te render contrato publicitário algum dia se você tiver todos os componentes. Mas depois tem que entregar. Tem que entregar, claro. Que foi o diferencial do Hendrick, esse. Foi o diferencial do Hendrick. Entregou em todos os momentos da carreira dele, né? Isso pode virar um problema, assim, e quanto que vocês já se preocupam no sentido de aproximar esses atletas de um psicólogo, de preparar a família, porque essa exposição tem o vídeo, né, da adultização, né, das crianças, e aí você tá lidando ali com atletas de categoria de base, quer dizer, quais são os perigos disso, né, em relação a se não der certo, né, o que vai acontecer com ele, qual vai ser o dano mental nessas crianças, né, nesses adolescentes. Acho que são coisas que também a gente não tem a resposta para tudo, né, a gente vai trabalhando, buscando o melhor. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma preocupação e algo a ser pensado. Não vejo muito também ali como que você legisla isso, né? Como que você determina até onde é o limite do que você pode fazer, do que você não pode fazer. Sem lembrar que muitas vezes esses atletas, esses adolescentes, eles são também eles estão ali para atender a certos desejos, certas ânsias dos pais, né? É uma coisa que você não pode muito controlar, isso fica claro para nós, a gente
né, consegue ver isso, por ter relacionamento com a família, enxergar por onde que é aqui, o que que é realmente natural desse menino, o que está vindo por uma pressão familiar, o que que isso está, né, no que isso pode prejudicar, o que que a gente faz aqui para dar uma aliviada. Mas aí geralmente é uma coisa que a gente tem que lidar caso a caso. O fato não são todos que vão vencer. É uma minoria, né? Então, assim, realmente, o funil É duro. é duro. É duro. É duro. Eu acho até que não são todos que vão vencer. É uma frase animadora da sua parte, porque, otimista. na verdade, a maioria não vai vencer. A maioria, no alto rendimento, não consegue se manter. A grande maioria não vai vencer. Não consegue se manter. Quando se mantém, às vezes se mantém num nível que é abaixo do que gostaria, porque sonhava em chegar a um Barcelona, ou a um Flamengo, ou, não sei, mas para numa segunda divisão, enfim. E quando não chega, muitas vezes a culpa era do empresário. Né? É do empresário que não soube vender. Eu era craque, eu não tinha empresário bom. É verdade. Isso existe. Boa transição, isso existe. O jogador... O empresário ruim? Não, empresário ruim a gente sabe que existe. Não, mas assim, existe existe o talento que era, nossa, esse cara aqui, ele joga pelada com a gente e ele é incrível, você tem que ver. Ele só não tá jogando no Corinthians porque não tem um bom empresário. Não, na minha opinião, não existe. Isso é você pegar uma determinada característica que geralmente geralmente tem relação com o drible, que é uma coisa muito brasileira, né? Que é a habilidade do cara, né? Conseguir dar um elástico, né? Conseguir dar um chapéu e ter uma forma bonita de jogar, e você confundir isso com talento. E o talento, na verdade, não é isso, né? O talento é a junção de uma série de fatores, que é o que realmente faz o cara vencer. O atleta que tem o talento, ele pode ter o pior empresário do mundo, Rodrigo. Não tem como ele não vencer, porque é raro ter. É muito difícil ter. O cara que não venceu, você pode falar assim, mas o cara deu um azar, teve uma lesão num momento X, e aí depois ele não conseguiu mais se recuperar dessa lesão por causa da idade. Ou teve um empresário, o empresário não tinha as conexões, não conseguiu levar ele para um... geralmente o cara, talvez ele pudesse ter sido um jogador de futebol que jogasse a Série A2 do Campeonato Paulista, e o cara não, né, acabou indo trabalhar com outra profissão. Mas aquela ideia de que não, esse cara aqui era craque, podia ter sido jogador de seleção brasileira, é lenda urbana, né? Geralmente é para ficar legal no caso, né? Eu vi outro dia, teve um empresário que foi num podcast e falou de um determinado jogador, porque esse cara teve X oportunidades, mas ele era mulherengo e não aparecia e tal. Não é. Aquilo ali é um caso legal, você vê, cria um interesse e mexe com o imaginário das pessoas, mas não é a realidade. O jogador de talento, ele vai chegar porque... Tô falando do talento... não é o talento suficiente para ser jogador profissional, né? O cara que é realmente um talento, que é um jogador nível Série A do Campeonato Brasileiro, não precisa nem ser seleção brasileira. O cara que chegou na Série A do Brasileiro, você já na Série A do Brasileiro, sucedido. O cara vai chegar. O cara vai chegar. O cara que não chegou, ele pode estar dando lá a desculpa que ele quiser para ele se sentir melhor, mas faltou alguma porque coisa. Porque ele não tinha o talento. E uma das coisas que faz parte, né, desse... do meu conceito de talento, que não é habilidade técnica, é um pacote de coisas, é a persistência, a perseverança e tem uma coisa que é muito importante no futebol, que é propensão a sacrifício. Se o cara não estiver disposto a se sacrificar, e se sacrificar fisicamente e socialmente, o cara tem que estar disposto a abrir mão de uma série de coisas da vida dele para se tornar jogador de futebol profissional. Se ele não abrir mão, ele não vai se tornar. Essa definição de talento ela é interessante. Inclusive, eu já li livros que dizem que o talento sequer existe, que tudo é treinável. Não sei se a gente entra nesse debate filosófico aqui, se ele te interessa, mas o que você definiria como talento? Você já falou sobre essa resiliência, quer dizer, se o cara não tiver a vontade de sacrificar
o próprio corpo, porque o alto rendimento ele é muito brutal nesse sentido, e não quiser se sacrificar a parte social, não funciona. Além disso, questões técnicas, é saber jogar numa posição que tem uma carência hoje. Então, sei lá, é saber ler o mercado e saber que está faltando no lateral esquerdo. Isso faz sentido? Eu acho que é comportamental, número Tá. um, né? E o comportamental também vai ter uma série de Outros coisas dentro fatores. do comportamental, mas o comportamental, físico, porque muitas vezes você tem a pessoa que ela não foi fabricada, digamos assim, para ser atleta profissional de alto rendimento. Provavelmente na hora que você vê o atleta que tem várias lesões de ligamento no joelho, é uma coisa física, e isso faz parte, né? Essa composição do corpo, né? Tem as fibras rápidas, né? As fibras lentas, então você tem a parte física, tem a parte tática de entendimento do jogo, você tem que ter um entendimento do jogo, e aí tem a parte técnica da habilidade, né? Que é o cara não ter 2 pés esquerdos, né? 2 pés direitos. É saber passar, saber driblar. Mas mesmo... E aí, essa parte é que hoje é muito questionada, né? Porque você começa a ver vários atletas. Tem a parte comportamental, tem a parte física e tem a parte tática, e consegue virar jogador. E aí você tem as pessoas que têm a parte técnica de habilidade, que é de onde eu acho que vem esse mito urbano, de que, mas esse cara aqui jogava muito mais do que o fulano lá é grosso. Né? As pessoas gostam de falar, é grosso. E o cara, tudo bem, mas ele tinha o físico, ele tinha o comportamental, ele tinha o tático. Eles são tão importantes ou mais que só esse. E aí o que você está buscando, né? O que todo mundo busca, que é onde você encontra os atletas extra classe, os atletas de elite. São os atletas que têm esses 4 componentes. Sempre quando se analisa, a gente está sempre olhando para técnico, tático, físico e psicológico. Exatamente. Nesse psicológico é algo que eu queria ir com você para uma linha seguinte. A inteligência do jogador, ela é importante, porque eu já também já li muito de que o atleta, se ele for mais bem formado intelectualmente, seja na instrução formal, seja em treinamento de jogo para ele pensar rápido, tomar decisões rápidas, porque afinal o futebol é um jogo que se toma, não sei se milhares, mas centenas no mínimo de decisões todas as partidas, ele vai estar mais preparado para esse jogo. Esse é um fator preponderante? Mas essa não é uma inteligência única, né? Aí, de novo, você tem que definir o que é inteligência. Então, o cara que consegue tomar o cara que tem essa noção espacial, né? Que consegue tomar essa decisão em frações de segundo, que tem o tempo de reação, o entendimento tático do jogo, é a mesma coisa do cara que vai ser bom aluno e vai tirar 10 e vai passar em primeiro lugar no vestibular? Na sua experiência de agente, não é. Não, e acho que dá para ver isso, né? Na história do futebol. Você consegue ver. Claro que eu também não quero parecer um idiota aqui perguntando isso. Assim, não estou dizendo que o cara vai estudar mais, vai entender de música clássica e por isso vai ser um bom jogador de futebol. Não é isso. É porque se você tem a sua parte cognitiva mais bem desenvolvida, você tende a tomar decisões com mais facilidade. E aí, assim, tem posições e posições. Se você pensar num ponta cuja função é fazer o facão, é entrar, driblar, chutar ou passar, você tem uma quantidade de decisões que ele tem que tomar que é menor. Agora, se ele é o armador e ele tem que enxergar o jogo, tem que cadenciar, tem que saber segurar, tem que saber avançar, ele já tem que ter um pensamento sobre estratégia mais elaborado. Mas eu acho que Pergunta ficou melhor agora? Eu acho que é um entendimento... mas eu acho que é um entendimento... Isso tem a ver com um entendimento tático. Isso, um entendimento tático, mas que depende da capacidade cognitiva do jogador. E aí é uma inteligência relativa. Né? Quer dizer, é óbvio que o que você está buscando aí é o que os americanos chamam que seria o soccer IQ, né? Que eles falam lá, o basketball IQ, futebol IQ. Então é o QI esportivo, quer dizer, um entendimento daquele jogo naquela função. E historicamente a gente já viu, inclusive, alguns atletas que se dão melhor em algumas funções do que outras, né? Atletas que, inclusive, tarde na carreira trocam de posição em campo, né? E se adaptam, de repente, melhor em outra posição do que
na posição anterior. Para os antigos vão se lembrar do Paulo Baier. Né? Paulo Baier teve Então, longa uma carreira. Não, e o fim da carreira, né? Muito bom ainda, fazendo gols. Muito melhor do que o início. Né? Assim, dá para se discutir, né? Era um lateral direito que virou meia. Uhum. Então, assim, eu acho que você tem esse entendimento tático, mas assim, acho que não dá para você. Hoje dizem, né, que tem alguns softwares que já estão saindo, que dizem que podem fazer um treinamento disso, que você tem os óculos e que vão ser dados estímulos. Tem lá as máquinas na Alemanha, né, o Futbolnaut, que tinha, se não me engano, o Borussia Dortmund, tinha o Bayern de Munique, que você entra numa máquina e você vai ter o estímulo visual e o estímulo auditivo, da onde a bola está vindo, você tem que dominar, passar para um determinado lugar e você vai fazer aquela repetição X vezes e vai melhorar o seu entendimento do jogo. Mas assim, eu acho que ainda é difícil você ter uma amostra grande o suficiente para você ter um determinada correlação científico, né? Eu acho que você tem o feeling, você vai ter o histórico, mas você poder ter realmente uma prova é difícil. Legal, boa resposta. Eu estava pensando aqui no Messi, para dar de exemplo, do tipo, poxa, o Messi ele é tão brilhante que ele sabe a hora de correr, ele sabe a hora de se poupar, inclusive, porque isso também é uma estratégia dele. Aí você vê com o Paulo Baier, ele me quebrou. É muito mais... Um exemplo num outro nível. Muito mais original. Muito mais original o seu exemplo. Legal, a gente estava falando sobre tendências, né? O jogador que saía daqui com 19, 20, depois de já ter despontado, depois a tendência vira para um jogador de 17, que aos 16 já está sendo assediado por clubes europeus. Dá para olhar para frente e enxergar uma outra tendência surgindo? Existe já alguma coisa que vocês, agentes, sabem e não contam para a gente? Eu acho que não. Não tem hoje não tem nada. Eu acho que, né, você está tendo aí uma corrida para a identificação do talento, né? Eu acho que isso aí está ficando cada vez mais, está se adiantando cada vez mais, e aí mas aí também aumenta o risco. Então chega um ponto que tem um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto ótimo, né? Não adianta você achar também que o cara que é o melhor jogador no sub-11 vai ser sempre o melhor jogador no profissional, porque o Endrick, quando jogou, era o melhor do sub-11. Então, a partir de agora, todo melhor sub-11 é como o Endrick? Não necessariamente. Né? Aí você vai ter todos os outros casos de atletas que foram despontar lá na frente. Então, sim, não acho que tenha nenhuma outra tendência. Bala acho de que prata. Existe uma coisa que tem sido discutida há muito tempo no futebol brasileiro, que é um pouco um medo, né? Que com as SAFs, que clubes ou grupos econômicos lá de fora virem para o Brasil, terem as suas SAFs aqui e pagar as multas rescisórias dos jogadores, né? Esse tem sido um medo de muita gente e é uma coisa que não aconteceu ainda. Primeiro caso agora que começou a tocar, isso foi o caso do Bahia, né? Que o Bahia pagou a multa rescisória do garoto do Corinthians há pouco tempo. Mas assim, não tinha tido não aconteceu isso com o Botafogo do John Textor, nem com o Red Bull Bragantino. Das SAFs irem atrás especificamente dos mais jovens, você disse. Eu acho que esse talvez seja uma barreira para ser quebrada. Talvez a gente comece a ver, tem um caso recente agora, teve o caso do Bahia, que pegou o jogador na categoria de base do Corinthians, e teve o caso do Cruzeiro também, pegou um jogador de base, do jogador da categoria de base do Atlético Paranaense, que inclusive é cliente nosso, foi o Cauã Moraes. Mas então, assim, talvez essa seja uma novidade aí vindo para os próximos anos. E essa bola já está sendo, né, discutida, talvez isso se torne aí, nos próximos anos, algo que até agora não existia no futebol brasileiro. Tinha meio que digamos assim, um acordo de cavalheiro entre os clubes, né? De que, olha, sua base é sua base, minha base é minha base. Exatamente. Vamos não nos atacar? Exatamente. Isso está Tinha ali porque... uma proteção, que eu acho que é errada, né? E eu acho que por isso que é uma coisa que talvez mude, e se começar a mudar, vai mudar pelas SAFs.
não pelos clubes associativos. Tem certeza? Porque Flamengo e Palmeiras me parecem que são hoje os dois clubes de maior investimento. Mas eles são clubes que não são quase SAFs, né? Você acha? São, no sentido de ter uma liderança forte, um nível de profissionalismo muito alto dentro do clube. Tá. Quando eu falo clube associativo, é o clube onde você não tem uma gestão Altamente politizado, com É, esses presidentes amadores que Exatamente. tomam decisões com o umbigo, entendi. É porque do que vai ter Palmeiras... eleição, então muitas vezes a decisão tem a ver com a eleição Tá. que vai acontecer, que tem às vezes um loteamento dos cargos, né, por causa de uma Inclusive na composição de base. chapa, Inclusive na base. A base tem um... Então, quando eu falo disso, é porque você tem ali, né? Quer dizer, você tem o Bahia, que é uma SAF. Então, se tiver uma oportunidade, que vai para aquele conceito antigo, que foi o Vanderlei Luxemburgo, que foi o primeiro a dizer, né? Pô, mas pagar a multa rescisória é cumprir o contrato. Né? Você tem um contrato, você está pagando a multa, você está cumprindo o contrato. O que você não pode né, descumprir o contrato. Então, a multa faz parte do contrato. E existe um tabu de que pagar a multa é sacanagem. Pô, pagou uma multa? Pô, que sacanagem. Existe isso mesmo? Pô, existe. Pô. Muito. Como se a multa... É curioso, porque a multa está lá justamente como uma medida de proteção. Mas é que no Brasil, inclusive, na legislação, né? Tanto é que a legislação brasileira, e eu acho que talvez isso seja uma coisa única no mundo, tem duas multas, que é a multa nacional e a internacional. Sim. E a internacional você tem o direito, por lei, de colocar valor ilimitado. Então essas multas que são anunciadas, o atleta de 50 milhões de euros, 100 milhões de euros. Ah, não, agora é regra aqui no clube, hein? Todo jogador é 120 milhões de euros. E eu, né, quando a gente está nessa situação, eu brinco e falo assim, pô, mas coloca que a multa é ilimitada. Então, se for para colocar 120 milhões de euros, coloca que é ilimitado. Porque você pode, pela lei, colocar que o valor é ilimitado. Já a multa nacional, não. A multa nacional é um múltiplo do salário do atleta. Então, assim, já existe um conceito que é vamos proteger o clube que está formando aquele atleta. Já não é uma coisa, não é um mercado livre, digamos assim, né? Que você vai, se você for assinar o contrato com um jogador do Real Madrid ou jogador do Barcelona, de qualquer clube espanhol, a multa é parte importante da negociação do contrato daquele atleta. Inclusive multas que são multas que existe até um certo nível de sofisticação no cálculo da multa. Se o atleta estiver jogando X% dos jogos na temporada, a multa vai ser tanto. Se jogar menos, a multa é menos. Se o jogador estiver inscrito no primeiro time, na primeira equipe, a multa é tanto. Se ele continuar no time de base, a multa vai ser menos. Ou seja, aquilo é uma coisa negociada. No futebol brasileiro existe uma cultura que é a cultura proveniente do passe. Né? Que o jogador é do clube. Multa não vem negociar multa. Na hora que tiver uma proposta, a gente senta aqui e vê se quando for bom para todo mundo, a gente faz o negócio. Para quem está ouvindo, a gente não está entendendo, porque você está dando exemplos, eu acho que muito modernos e muito de agora, assim, e de como pode ser complexa essa relação da multa. Mas assim, um jogador ele tem direitos econômicos e direitos federativos. Direito federativo é o direito de inscrever na competição e é 100% do clube que ele está jogando. O direito econômico é aquele que pode ser fatiado entre o clube, o próprio jogador, outros clubes, né? Clubes anteriores. E que não se fatia mais com agentes como acontecia no passado. Esse direito econômico é o que a gente chama de multa. Que é você tem um atleta que vai jogar por 5 anos, você faz um contrato de 5 anos e esse contrato pode ser rompido com uma multa de 100 milhões de reais. O que você está dizendo primeiro, esses 100 milhões de reais desde que o salário dele seja compatível com essa multa quando se trata de mercado doméstico. No mercado internacional não tem limitação. E aí o que acontece? Quando o clube, o Flamengo quer comprar um jogador do Figueirense, ele chega lá e a multa é 10 milhões de reais. O que geralmente acontece? Né? Uma negociação em que o Flamengo ele tenta não pagar 10, ele tenta pagar 5 milhões de reais, mas o Figueirense não aceita. 7 ele não aceita, 8 ele não aceita, 10 milhões não tem o que fazer. Porque ele vai cumprir o contrato pagando a multa. Existem casos efetivos em que o clube paga mais do que a multa. Por quê? Porque é um acordo de cavalheiros. O cara pode falar assim, não, a multa é 10, porque existe esse conceito de que pagar a multa é sacanagem.
Essa é uma coisa do futebol brasileiro. Isso é muito maluco, assim. Porque Mas é uma coisa maluca, mas existe. Então, assim, pô, não, a multa é 10, não, mas tudo bem. Mas e se a gente fizer 10 e eu te deixo com ainda 20% de uma futura venda, né? Ou se a multa for muito mais baixa, porque 10 já é a multa de um jogador que ganha 5 mil reais, né? Mas assim, a multa pode ser menor. Tem atletas que muitas vezes o cara está registrado no salário mínimo, né? A multa vai ser 3 milhões de reais. Então, assim, tem determinados momentos, tanto é que existe um acordo entre os clubes, e tem a história recente da briga do Palmeiras com o Corinthians, porque um atleta da base do Palmeiras, que se não me engano não tinha contrato profissional, saiu do Palmeiras e assinou contrato profissional no Corinthians. Tudo certinho, de acordo com a lei. Mas aquilo ali quebrou um pacto entre os clubes, que é um pacto ilegal, inclusive, né? E isso fez com que, inclusive, o Corinthians deixasse de ser convidado para uma série de competições de categoria de base, que não são as competições oficiais da Federação Paulista e da CBF, né? Então, assim, eu acho que a tendência eu acho que vai haver uma, em termos de tendência futura, que é como começou essa conversa. Isso. Eu acho que se tem uma tendência é o seguinte, a categoria de base, até por causa de algo que mudou lá atrás com o Vinícius Júnior em 2017, é a categoria de base virar um ambiente mais sofisticado em termos de negociações, tanto negociações de primeiro contrato, quanto de contrato de formação, quanto multa rescisória, pagamento de multa rescisória. Eu acho que essa é uma realidade que pode vir por aí, que é uma coisa super normal na Europa. Na Europa você já vê várias vezes atletas saindo. Tem um caso, né, que é um caso de um atleta que ficou importante, que é o do Xavi Simons, né, que era um atleta da base do Barcelona, que sai da base do Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain, né, depois é negociado do Paris Saint-Germain. O contrato está acabando, aí, se não me engano, ele assina com o PSV da Holanda, e aí o Paris Saint-Germain fica com uma preferência de compra, o atleta acaba no Red Bull Leipzig, mas assim, já é uma coisa que o cara tá desde 16 anos, a definição da estratégia, porque existe uma identificação daquele talento e uma sofisticação no planejamento de carreira para estar no mesmo nível do talento daquele atleta, né? Mesma coisa do Haaland, né? O Haaland sai do molde da Noruega e vai para o Red Bull Salzburg por causa da multa rescisória. Assim, olha, só vou para o Salzburg se você me der uma multa XYZ. E depois ele só sai do Salzburg para o Borussia Dortmund, que é uma coisa meio estranha, né? Para quem vê, fala, pô, mas o Red Bull Salzburg encontrou esse jogador, ele tinha um time na Alemanha que era o Leipzig, e ao invés do jogador ir para o Leipzig, vai para o Dortmund. E o Leipzig e o Dortmund estão mais ou menos no mesmo patamar, né? Que quem é o segundo colocado na Bundesliga. E é porque, na verdade, o Red Bull não tinha um controle, porque ele tinha uma multa rescisória fixada em 20 milhões de euros, então, porque era para o atleta poder definir para onde ele vai. E se o Red Bull Salzburg não dá aquela multa rescisória, ele não iria para o Salzburg, ele iria para algum outro clube. Essa sofisticação... Você está dizendo assim, se o Salzburg quer uma multa de 100 milhões de euros, ele o Haaland não iria para lá, porque ele diria, olha, com 100 milhões você vai me travar. Exatamente. Você vai então me travar. Eu vou para o Lyon, ou vou para o Metz, ou vou para o Sassuolo, né? Ele tem um mercado ali, que é um mercado muito maior do que o mercado brasileiro, inclusive para jogadores de menos de 18 anos. Né? Porque muitas vezes essa sofisticação e essa competição, que na Europa é a Europa inteira aberta para esses atletas, pela restrição da FIFA, da transferência de jogadores, né, de menor de 18 anos, você não pode trocar de país, o Brasil acaba limitado a só no ambiente brasileiro. Mas eu acho que isso, a busca pelo talento, ela está ficando tão precoce que vai começar a ter mais sofisticação nessas negociações. E bate com o que eu tenho até ouvido, eu acabei de apurar a questão da venda da base do São Paulo, é assim que o assunto está sendo chamado, mas enfim, é um fundo de investimento que o São Paulo está montando para ter ali 250 milhões para investir e tal. E um dos motivos que o São Paulo alega de buscar esse recurso é porque há essa guerra, entre aspas, nessa faixa de idade,
de 16, 17, 18 anos, que são dos jogadores em meio de formação, não sei como é que vocês chamam isso, mas é o jogador que não é necessariamente aquele garoto que chega com 10, 11, 12 e tem toda a trajetória dentro da base, é o jogador que você vai buscar, que já está sendo formado por alguém. E o São Paulo precisa desse recurso para fazer esse investimento. Ou seja, o que eu estou apurando aqui bate com o que você está dizendo e eu acho que é uma excelente resposta para uma tendência, porque essa faixa, que era uma faixa de pacificada, em que os clubes brasileiros não brigavam entre si pelos atletas, eles respeitavam as bases alheias, acabou a paz. Eu acho que sim, e acho que isso vai ser um bem para o futebol. Eu acho que faz um ambiente ser um ambiente mais meritocrático, né? Eu acho que no fim o beneficiado é o atleta que tem mais talento, porque muitas vezes esse atleta acaba sendo... Aí volta no assunto da meritocracia do futebol, né? Eu acho que o cara vai chegar de qualquer maneira, mas às vezes ele chega com uma dificuldade que ele não deveria ter. Então eu acho que isso, porque hoje existe ali até um certo ponto, uma grande ação entre amigos, né? De alguns dirigentes. Tem a associação dos dirigentes. Então você tem ali um coleguismo de eu não vou fazer isso com você, mas você também não faz isso comigo. Vamos cada um aqui fazer o seu trabalho, respeitar os limites. Tudo bem, a gente pode competir na hora de buscar um atleta lá do clube tá pequeno, em outro lugar, do formador, mas eu não entre vou... nós não. Eu não vou te, né? Eu não vou te prejudicar e você também não me prejudica. Eu acho que se tem uma tendência no futebol, é isso aí acabar. E aí os mais fortes sobreviverão. Os mais eficientes, os mais competentes sobreviverão. Que é uma coisa sempre boa. Sim, futebol sim. como um todo. Assim, serão aqueles que terão mais dinheiro, porque vai precisar de dinheiro para operar nesse mercado, mas vai precisar de inteligência também, de profissionais para fazer esse trabalho. Não vai mais dar para delegar a base pro sei lá quem da carne, pro fulaninho do, né? Porque essas pessoas não estão preparadas para lidar com esse o custo de oportunidade é muito alto, né? É muito alto. É difícil você... E se você perde um jogador como o Estevão, olha a venda que você pode fazer 3, 4 anos depois. Mas é o que diferencia o Palmeiras, né? Eu acho que inclusive pegou do Cruzeiro. Exatamente. Porque o Estevão é o Messinho. Originalmente. O Messinho que estava no Cruzeiro, né? E tinha o Vitor Roque, que é vendido pelo Atlético Paranaense, que paga a multa do Cruzeiro, mas que era originalmente do América Mineiro. Não era do Cruzeiro, né? Então, assim, eu acho que o que o pessoal vê, e eu acho que teve muita crítica ao São Paulo por esse processo. Esse processo que você comentou é novo, né? Não é o do Marinax. O do Marinax é novo. já deu errado. Isso, o Marinax já está fora da mesa. No caso do São Paulo, é um fundo com a Galápagos e com a Outfield. Eu acho que tem um lado que e lá atrás isso aconteceu na época do Flamengo. A reconstrução do Flamengo passou muito pela venda do Vinícius e posteriormente, no ano seguinte, na venda do Paquetá. Então, assim, teve aquele momento do Flamengo, a base do Flamengo, 2 jogadores que eram formados pelo Flamengo, e agora recentemente do Palmeiras, que é uma coisa, né, disruptiva. Você pegar a geração de valor do trabalho do João Paulo Sampaio é incrível, né? Você imaginar que teve um profissional que entrou em 2015, né, se não me engano. Por aí. E o cara, em 10 anos, ele conseguiu gerar todo esse valor. É de cada clube pegar os seus profissionais e fazer a avaliação. Bem, nos últimos 10 anos. E aquilo vira o benchmark também para outro cara. Pô, como que ele fez isso? Uhum. Como que ele... Por que a grande pergunta que na época do Hendrick se fez, por que ele foi para o Palmeiras e não foi para o São Paulo? Se ele jogava lá em Brasília, numa escolinha que era a escolinha do São Paulo, né? Inclusive tem os vídeos dele, novinho, com 9 anos, com a camisa do São Paulo. Então, assim, essa avaliação, ela vai ficar mais profissional e aí vai ter mais cobrança. E o que é o legal disso, Rodrigo? Pro meu lado, que eu venho, né, com o meu chapéu de agente de jogadores, é que essa eficiência e esse benefício vai pro atleta certo. Ele não vai, ele vai ser eficiente. Você não vai ter uma dispersão de valores
E aí, de repente, você tem um cara aqui que, pô, merecia ter tido, né, uma vida muito melhor, talvez aquilo ter dado à família um conforto melhor, condições melhores, que ele não teve por causa de uma ineficiência de um sistema que está ultrapassado, né? Então, eu acho que isso começa pela SAF, né? Tanto é que esses 2 exemplos que eu dei agora, São né, empresas. o Cruzeiro, o Bahia e o Cruzeiro. E lembrando que a gente está aqui, é raro ouvir agentes de futebol falando. Eu mesmo não gosto tanto, porque é difícil da gente separar quem é e quem não é, sabe? Quem tem boas práticas de quem tem as velhas práticas de acumular dezenas e dezenas e dezenas de garotos sob contrato, mas sem dar as condições para que eles trabalhem, né? Mas assim, é bom que quem está assistindo e ouvindo a gente saiba que o agente, ele acaba sendo o representante do atleta, dos interesses do atleta. E se nessa disputa toda, a gente está falando aqui, fazendo alusões a um campo de guerra, né? Como eu fiz, entre clubes, imagina o atleta no meio do caminho, tendo que tomar decisões importantes e só dependendo da opinião do pai, da mãe, que muitas vezes são pessoas que não estão preparadas para isso. Não Então, estavam preparadas para isso. exato. E a função do agente mudou muito, né, nos últimos 20 anos. Até porque a regulamentação foi mudando e eu acho que está indo na direção correta. Eu acho que hoje é mais fácil. Muito agente não gosta de dar entrevista, né? Prestar contas, ter registro na CBF. Tem muita gente que reclama disso também. Ainda existe isso, né? Mas isso é uma coisa também que está... Assim, tem gente que poderia evitar que isso acontecesse, né? Se está acontecendo ainda, é porque algumas pessoas estão fazendo mas está melhorando. Quando melhora, não tem volta atrás. Não volta. Né? A melhora não pode ser tão rápida quanto a gente gostaria, mas cada vitória de estruturação, de regulamentação é uma coisa que depois é difícil voltar, né? Fora aquela besteira da FIFA num determinado momento de se isentar, que foi um momento de um pouco mais de turbulência. Eu acho que hoje a coisa tá caminhando porque o mercado do futebol está crescendo cada vez mais e a tendência é movimentar mais dinheiro, ficar mais complexo e necessitar de serviços mais... Essa última janela foi incrível, né? A movimentação, falou-se de 14 bilhões de euros, né? Se não me engano, de movimentação de transferências. Acabou que hoje, até por causa do fair play, que é uma coisa que ainda não existe no Brasil e vai vir, né? Hoje, a transferência dos jogadores é uma coisa super importante no fair play. Às vezes o cara faz uma troca 6 por meia dúzia de um atleta, assim, 6 por meia dúzia no sentido de nível do atleta, e porque contabilmente ele precisa daquilo pro fair play. Uhum. Que eu acho que é uma coisa errada do fair play de lá. Mas, enfim, isso demonstra o quão sofisticado o mercado está ficando e o quão melhor preparado tem que ser os agentes, né? E isso vai dando uma qualificada no mercado, que é uma qualificada boa. Muito bem. Bom, se a gente deixar a entrevista que era para ter 1 hora, tem 2. Então eu vou agradecer a sua presença. Obrigado a você, foi um prazer. Muito boas respostas, até para aquelas que surpreendi. Tem uma tendência? Tem. Deu uma bela explicação. Espero que você tenha gostado também. E se gostou, lembre-se de se inscrever aqui no YouTube da N Sports, ou então acompanhar a N Sports nos canais lineares. Inscreva-se na nossa newsletter do Sport Insider, sportinsider.com.br. Assim você recebe também notícias relacionadas ao mercado esportivo na sua caixa de e-mails. E toda terça-feira a gente tem uma entrevista aqui, hoje com o Fred Pena, CEO da Roc Nation. Muito obrigado, Fred. Obrigado a você. Tchau.